Fala, gurizada, beleza? Vamos hoje fazer exercícios para a gente entender então como aplicar tudo o que vimos nas aulas de dinâmica do movimento circular. Pega aí então seu material. Primeira questão, Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo. A velocidade que deve ter um corpo que descreve uma curva de raio 100 metros. Uma curva de raio 100 metros, para que fique sujeito a uma força centrípeta numericamente igual ao seu peso. Mas só isso. Ele quer que a resultante centrípeta seja o peso. Bem, a nossa resultante centrípeta, mv² sobre r, e o peso mg. A massa é comum aos dois, isso quer dizer que a velocidade tem que ser raiz de rg. Velocidade é o raio de 100, g é 10, raiz de 1000, 31,6 metros por segundo, o que dá a alternativa A. Bem de boa esse. Aplicação direta das nossas expressões. Vamos aproveitar aqui e fazer a 2. A gente já adianta duas questões direto, né? Uma questão é da melhor universidade, lá da nossa Hilton Veste. Um carro consegue fazer uma curva plana e horizontal com raio de 100 metros, com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. E aí ele quer saber qual é o coeficiente de atrito estático. Os exercícios estão dando G igual a 10. A gente sempre adota o que o exercício dá, ok? Bem, vocês devem lembrar, para poder sair aqui, a gente fez que quando o carro está fazendo uma curva horizontal, quem atua é o atrito estático e esse é a componente centrípeta. E fiz a dedução para vocês dessa expressão, onde a velocidade chamada de máxima, vou colocar o quadrado aqui, ela era μ RG. Era a raiz, mas vamos manter o quadrado porque nós temos a velocidade. Então, a nossa velocidade aqui é 20 ao quadrado, μ, 100, 10. Então, o nosso μ é 400 dividido por 1000. O coeficiente de atrito estático, 0,4. E coeficiente de atrito é adimensional, né? Portanto, isso aqui nos dá a alternativa E. Feito duas questões. Vou apagar aqui e vamos para próximas. Vamos lá então para a questão 3, minha também. Um engenheiro de estrada projeta uma rodovia a qual aparenta uma depressão circular. Então aqui nós temos uma depressão. Cujo raio de curvatura R é igual a 80 metros. O módulo da velocidade que deve ter um carro para que, descendo, seus passageiros sofram no ponto mais baixo da depressão uma sensação de que seu peso triplicou é em metros por segundo. Então ele quer saber qual é a velocidade que eles vão ter quando lá no ponto mais baixo da trajetória, aqui, a sensação que eles vão ter é de que o peso deles triplique. Bem, é que a gente pode dizer que é o peso deles que está aumentando? Não. A sensação de que o peso aumenta. Então, quem vai dar essa sensação é a força normal. Se vocês olharem basicamente a ideia aqui, isso aqui se assemelha ao elevador que a gente já estudou.
ok? A normal é a que dá a sensação de peso aparente, não esqueçam disso, é o assento do carro, ok? Então quer dizer que a força normal está valendo o triplo do peso. No ponto mais baixo da trajetória, vocês devem lembrar bem que a normal é maior que o peso. Então a gente concluiu que normal menos peso tinha que ser a componente centrípeta, lá nas nossas curvas verticais. Estão lembrados? Bem, então agora aqui fica fácil. Vamos lá. A normal é o triplo do peso menos o peso mv² sobre r. Já vamos fazer direto aqui, ó. 3p menos p é 2p. E como o peso é mg, massa vai embora com massa. Então quer dizer que a nossa velocidade, ela vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, vezes o raio, que é 80. Beleza? 2, 8, 16 com 2 zeros, 1.600, ou seja, uma velocidade de 40 metros por segundo. O que nos dá a alternativa, cadê a questão aqui? Letra D. Beleza aí, gurizada? Questão de número 3, vamos dar o espaço aí para vocês copiarem, dar o print. Questão 4, Universidade Estadual do Rio de Janeiro de 2019. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade módulo constante por uma pista de corrida plana. A figura abaixo representa a pista vista de cima, destacando 4 trechos: A, B, B, C, C, D, D, E. A força resultante que atua sobre o carro é maior que zero em quais trechos? Bem, ele está dizendo que a velocidade é constante. O que é que a gente sabe da velocidade constante? Vamos ter duas situações. A sua força resultante tangencial é zero. A sua resultante centrípeta, diferente de zero, se tivermos em curvas, que é a velocidade tangencial. Mas a gente aprendeu lá em leis de Newton que a velocidade é constante, a resultante é zero em linhas retas, que nada mais é que a primeira condição, né? A tangencial é zero e a centrípeta também é zero. Mas de toda forma vamos gravar assim que fica mais fácil. Portanto, aqui eu tenho resultante zero, já aqui é CD. E aqui nós temos também resultante zero. AB são dois trechos retos. Então, onde que a nossa resultante é diferente de zero? Nas curvas. Nas curvas. Ah, essa eu não vou pintar não. Tá aqui, ó. Essas são as curvas. Portanto, a nossa resposta é BC e DE, o que nos dá a alternativa B. Tranquilos aí, mais essas duas? Vamos apagar aqui e ir para as próximas. Questão de número 5, gurizada. Uma criança gira num plano horizontal uma pedra com massa igual a 40 gramas. Presa em uma corda produzindo movimento circular uniforme. A pedra descreve uma trajetória de raio igual a 72 centímetros, sob a ação de uma força resultante centrípeta igual a 2 newtons. Se a corda romper, qual será a velocidade em metros por segundo com que a pedra se afastará da criança? Bem, vocês devem lembrar disso aí, a gente discutiu, só que não era uma criança. Vamos aqui representar rapidamente a ideia da criança.
A criança está segurando aqui uma pedra e botando ela para girar. Está fazendo isso aí. Quem nunca pegou um objeto e girou? Quando ele diz que a resultante que está atuando é de 2 newtons, ele está falando, ó, existe uma força de tração, e essa tração é a resultante centrípeta, que é o que mantém. Foi aquele exemplo que a gente viu, né, do objeto girando. De maneira geral, a gente pode jogar a própria equação da resultante centrípeta, não faz diferença. Resultante centrípeta aqui, ó, mv² sobre r. Ou tração é mv² sobre r, já que a resultante centrípeta é a tração. Lembrem, centrípeta não existe, é apenas a componente da resultante, ok? A componente da resultante é a tração. Mas enfim, aqui nós teríamos 2 newtons, a massa 40 gramas tem que estar em quilogramas devido a newton, velocidade ao quadrado e o raio de 72, 10 a menos 2. Vamos lá para os nossos cálculos matemáticos. Cadê minha caneta verde? 10 a menos 3 eu vou matar com 10 a menos 2. 72 vezes 2 é 144. 40 que sobrou 10 a menos 1 da simplificação. Então dá 4v². Então, o nosso V dá raiz de 144 sobre 4. Estou com preguiça. Raiz de 144 é 12, raiz de 4 é 2. Velocidade é de 6 metros por segundo. Fechou, senhoras e senhores? Tá aí a nossa questão 5, 6 metros por segundo, letra A. Tranquilos? Vamos então para as próximas, que já estamos na metade da nossa lista, hein? Bora lá. Questão 6, Federal de Juiz de Fora, 2019. Um viaduto em forma de arco raio R é construído sobre uma ferrovia. Muitas pessoas sentadas dentro de automóveis e ônibus e também sobre assentos de motos comentam que parecem ficar mais leves no ponto mais alto do viaduto, principalmente quando passam nesse ponto em grandes velocidades. Olha que informação importante, hein? Um motociclista, ao atingir o ponto mais alto do viaduto, como mostra a figura, percebeu que estava a ponto de perder o contato entre seu corpo e o assento da moto. Bem, quando a gente avalia os objetos aqui em curvas, o que a gente já verificou? Que para cima nós temos a força normal e para baixo nós temos a força peso. Quando ele se refere à perda de contato, o que está ocorrendo aqui? A força normal, ela está tendendo a ser zero, e isso vem devido a uma alta velocidade. Por quê? Porque o objeto vindo aqui em alta velocidade indica que ele vai sair pela tangente. Então a normal não está mais fazendo efeito. E essa é a informação crucial do problema aí enunciado. Nesse momento, qual a melhor atitude a ser tomada por ele? Letra A. Ele deve manter a velocidade da moto constante para que seu peso tenha intensidade igual à força de contato normal entre ele e o assento. Se ele manter a velocidade, ele já está sentindo a perda do contato, ele sai. Está errado. Letra B. Ele deve aumentar a velocidade da moto para que seu peso tenha intensidade igual à força de contato, força normal entre ele e o assento. Se ele aumentar a velocidade, aí sim que ele vai perder a força normal e vai sair pela tangente. Está errado. Letra C. Ele deve aumentar a velocidade da moto para ficar mais preso ao assento. Aí, mais uma vez, a mesma alternativa. Pensa, você vir com alta velocidade numa lombada. O que vai acontecer? A tendência é que você rampe, você salte. O rampar é o sair pela tangente. Tá? Letra D. Ele deve diminuir a velocidade da moto para que seu peso tenha intensidade igual à força de contato, força normal entre ele e o assento. E letra E, ele deve diminuir a velocidade da moto de modo a aumentar a intensidade da força de contato, força normal entre ele e o assento. Aí temos duas alternativas certas.
ele deve diminuir a velocidade. Diminuir velocidade. Essa é a proposta, já ficou claro. Ele tem que reduzir a velocidade. Agora, as duas alternativas diz para que o peso seja igual à força de contato ou para que a intensidade da força de contato entre ele e o assento aumente. Destas duas, a alternativa correta é? Isso aí. Letra E. Eu sei que você falou aí isso. Porque ela estava sendo zero, então tem que aumentar essa intensidade, ok? Não precisa necessariamente ser igual ao peso, desde que eu aumente ela. Aí, para a gente poder avaliar, vamos pôr a equação aqui, ó, corretamente. Na situação ali da lombada, é peso menos normal, mv² sobre R. Só para a gente fazer uma análise, ó, a normal ela é o peso, né? Passei a normal para o lado de cá. Então o mv² sobre R vai passar subtraindo. Então ele tem que diminuir a velocidade, porque diminuindo ela, esse termo tende a desaparecer. E aí o peso vai ficar próximo da normal. Se ele parar a moto, é que o N é igual a P, conforme disse a letra D. Tá claro aqui para vocês? Então fechou. Questão 6. Teórica, mas necessitou de uma boa análise. Vamos para a próxima. Questão 7 da Mackenzie, ó. Força centrípeta é a força resultante que puxa um corpo na direção do sentido do centro da trajetória de um movimento curvilíneo. O exemplo da força centrípeta é a força gravitacional no movimento da Terra, do planeta Terra ao redor do Sol. Neste caso, é a força gravitacional entre o planeta e a estrela que faz com que a Terra não escape da trajetória elíptica ao redor do Sol e deixe de orbitá-lo. Analisando o movimento curvilíneo de um carro em uma pista horizontal, a força que tem o papel da força centrípeta é essa. Vocês sabem, essa tá bem de boa. O carro entrou numa curva horizontal. Quem está fazendo o papel da resultante centrípeta? Isso, a força de atrito. Então a letra A, força-peso do carro não. A força de atrito entre os pneus e a pista. Show de bola. A força normal dos pneus, a força de tração do motor e a força gravitacional. Nossa, retardado, né? Vestibular é massa. Bem, tá aí, questão 7, molezinha. Vamos fazer a 8 já nesta pegada aqui, ó. 8 da ETEC. A apresentação de motociclistas dentro de um Globo da Morte é sempre um momento empolgante de uma sessão de circo, pois ao atingir o ponto mais alto do globo, eles ficam de ponta cabeça. Para que nesse momento o motociclista não caia, é necessário que ele esteja com uma velocidade mínima. Olha só, ele falou da velocidade mínima. Para que relacione com o raio e com o modo da aceleração gravitacional. Então ele está dizendo que a velocidade mínima se relaciona a RG. Molezinha, ele quase te deu a equação aqui. Considere que no ponto mais alto do Globo da Morte, o motociclista não caiu. Estava com uma velocidade mínima de 27 km por hora. Assim sendo, o raio do Globo da Morte é aproximadamente... Bem, o que a gente deve lembrar? Lá da teoria, N igual a zero implica na velocidade mínima, beleza? Então é aquele momento que ele trisca, né? Ele encosta a roda só para poder dar o apoio para ele terminar o movimento. A normal é tão pequena que não interfere, por isso que a gente colocou zero. Expliquei lá na teoria para vocês. E aí então o peso era a própria força centrípeta, no qual a velocidade mínima ao quadrado dava RG, porque as massas cortavam ali da equação. Bem, então a velocidade mínima ela é de 27, só que temos um problema, é quilômetros por hora. Sobre 3,6 ao quadrado é o raio 10. Este é o nosso cálculo.
Vamos pegar a nossa inseparável amiga. Putz. 27 por 3,6 no quadrado. Isso aqui vai dar 56,25 R10. O nosso raio, então, é 5,625 metros. Pelas alternativas, nós só temos uma casa, então é regras de arredondamento. Este 5 faz o 2 virar 3. Só que o 3 não vai fazer nada com o 6, então o 25 eu posso descartar. 5,6, o que dá a alternativa A. E assim fechamos a 8ª e a 7ª questão. Vamos lá que já estamos terminando. Próximos. Questão 9 aí, gurizada, ó. A figura representa uma roda gigante que gira com velocidade angular constante em torno de um eixo horizontal fixo que passa pelo seu centro C. Essa puta merda, ele falou de velocidade angular e ele disse que esta velocidade é constante. E agora? Bem, se a gente lembrar que V é ômega R, se o ômega é constante, o raio da trajetória não muda, a velocidade é constante, ou seja, movimento circular uniforme. Tranquilos? Numa das cadeiras, há um passageiro sentado sobre uma balança de molas, que é um dinamômetro, cuja indicação varia com a posição do passageiro no ponto mais alto da trajetória. O dinamômetro está marcando 234 newtons. No ponto mais baixo da trajetória, 954 newtons. Ele quer saber qual é o peso da pessoa. Vamos botar aqui, qual é o peso. Aí você fala, puta merda, me lascou. E aí, o que eu faço? Aí você vai tentar somar, subtrair, fazer o que puder com esses números para encontrar a resposta, né? É, né? Não. Se falar que é, o bicho pega, hein? Não esqueça, no ponto mais alto, eu tenho normal para cima, peso para baixo. No ponto mais baixo, normal para cima, peso para baixo. Falei, qual que é a diferença, professor? Simples. Vou chamar de NA porque é normal no ponto alto. Vou chamar de NB, normal no ponto baixo. Beleza? No alto, o que nós temos? Quando ele chega lá no alto, o peso dele tem que ser maior que a normal. Lembram? Lombada. Isso aqui é a resultante centrípeta. E no ponto baixo, o que acontece? No ponto baixo, agora a normal é que é maior que o peso, depressão. Isso é a resultante centrípeta. Como nos dois casos, os dois representam a resultante centrípeta, peso menos a normal lá no alto tem que ser igual a normal lá embaixo menos o peso. Beleza, gurizada? Só uma questão de análise teórica dos pontos altos e baixos de uma curva vertical. Fechou? Então, o que a gente tem aqui, ó? Vou passar esse P para lá, vai dar 2P. NB menos NA. Então, o que vai ser o nosso peso? 954, opa, mais NA, né? Passou positivo. Com mais 234, isso vai dividir 2. 4, 8, 8, 1, 8, 8, 9, 11. 11, isso aqui dá 11,88 por 2. Este peso, então, vai dar 594 newtons. Isso aí, bateu? Alternativa B. Tá aí, ó, questãozinha básica, boa para a gente fixar, né, os nossos assuntos. Vamos para a última. Última questão, então, gurizada. 10, PUC de Goiás. Ó. O Globo da Morte é um espetáculo circense capaz de provocar adrenalina, suspense e medo nos espectadores. Os globistas são motoqueiros que giram no interior do globo. Se um globo da morte possui um diâmetro de 12,8 metros,
O módulo da velocidade mínima com que o globista deverá percorrer a parte mais alta, tá lá, ó, a velocidade mínima é de aproximadamente... Bem, voltamos para a ideia do globo da morte. Aqui vamos calcular esta velocidade mínima. Opa, mínima, sendo a raiz quadrada de RG. Beleza? Aquela equação direitinha, ó. A nossa velocidade mínima, então, é a raiz de raio, metade do diâmetro, 6,4, aceleração gravitacional 10. A nossa velocidade mínima é raiz de 64, que é 8 metros por segundo. Porém, nas alternativas aí que vocês observam, temos que multiplicar por 3,6. Então, a nossa velocidade mínima é 48, sobem 4, 12, 4, 24, 28,8 quilômetros por hora, o que nos dá a alternativa A. De boa? É isso aí, gurizada. Fechamos então os nossos exercícios. Venho aqui agora pedir para vocês o seguinte, dê uma força aí. Você que está assistindo o vídeo e não segue o canal, segue lá, se inscreve, curta o vídeo, comenta nele, porque só assim o algoritmo ali roda e os vídeos começam a ter mais aparições. Dá essa força lá, gurizada. Valeu? Um forte abraço e um beijo no cérebro.